Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Vamos ao resumo semanal da novela Amores Verdadeiros de 17 a 21 de maio. Saiba em detalhes o que o covarde do Leonardo fará com o Salviano. O Aguiar vai deixar bem claro para a Vitória que está apaixonado por outra mulher. Mas será que ela vai entender que essa mulher é ela, que o recado foi para ela? Saiba tudo isso e muito mais em detalhes agora no resumo semanal. Mas antes, por favor, peço a você que se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim o YouTube avisará você sempre que eu postar um novo vídeo. Segunda-feira, 17 de maio. O médico diz a Vitória e a Adriana que Aníbal ficará bem, mas deverá usar os remédios pelo resto da vida e evitar emoções fortes. Gusmão pega o celular para ligar para a polícia. Leonardo avança sobre ele e a mãe do infeliz aproveita para quebrar um vaso na cabeça do Gusmão, que cai desmaiado. Ida manda Leonardo fugir e ele sai às pressas. Enquanto isso, Beatriz tenta fazer Gusmão acordar. Cristina pergunta a Paula por que ela sempre mente e Liliana pergunta por que ela escondeu que Beatriz e Francisco são seus filhos. Paula diz que mentiu para proteger Francisco, pois ele é muito impulsivo e orgulhoso e jamais a perdoaria se soubesse que ela foi amante do Aníbal. Salviano deixa Guile na casa de Cristina. Guile vê Paula, a chama de avó e a abraça. Salviano fica surpreso ao saber que Paula é a mãe de Beatriz e do Gusmão. Salviano se apresenta a Paula como amigo de Beatriz e companheiro de trabalho de Gusmão. Gusmão acorda e Ida implora para ele e Beatriz não denunciarem o seu filho. Beatriz diz a Gusmão que não vai denunciar Leonardo porque não quer causar uma dor maior a Guile quando ele souber que o pai está preso. Vitória tranquiliza Nick sobre o estado do avô. Depois, Vitória diz a Nick que não acha que Roy seja o homem ideal para ela, mas Nick diz que está muito feliz com ele. Vitória pergunta o que aconteceu com Gusmão. Nick responde que o que aconteceu antes do Roy não importa. Diz que Roy é o seu presente e é o que ela quer viver. Cristina conta para Aguiar o que aconteceu com Beatriz e diz que já sabe do segredo de Paula. Cristina revela a Aguiar que Paula é a mãe da Beatriz e do Francisco. Beatriz e Gusmão chegam em casa. Gusmão diz a Salviano que Leonardo fugiu e que Beatriz decidiu não denunciá-lo por causa de Guile. Beatriz agradece a Salviano por tudo que fez. Salviano diz que ela pode contar com ele para tudo. Paula diz a Beatriz que graças a Deus e ao irmão dela, ela e Guile estão bem e salvos. Incomodado com a presença de Paula, Gusmão diz a Cristina que já vai embora. Paula diz que ele não precisa se preocupar porque quem vai embora é ela, pois não quer chateá-lo. Gusmão agradece a ajuda de Salviano. Salviano diz a Beatriz que quase morreu ao vê-la amarrada e sendo ameaçada pelo desgraçado do Leonardo. Salviano pergunta a Beatriz se Leonardo não fez mais nada com ela. Beatriz diz que não. Salviano diz que se souber que Leonardo fez mais alguma coisa com ela, o buscará até debaixo das pedras e o matará. Ao ver Beatriz tão angustiada, depois de ouvir o que ele disse, Salviano pede desculpas a ela. Quando Salviano vai embora, Beatriz diz que ele nunca poderá saber que o pai do seu filho abusou dela. Beatriz pergunta a Gusmão o que aconteceu entre ele e Nick. Chateado, Gusmão diz que Nick está namorando um dos seus amiguinhos frescos. Gusmão diz a Beatriz que doeu muito ver Nick tão apaixonada pelo tal Roy Paiva e até ia deixar o trabalho por causa disso, mas não pôde porque precisou pegar dinheiro emprestado com a senhora Vitória para pagar uma dívida de jogo do pai. Beatriz fica preocupada e pergunta se foi muito dinheiro. Gusmão diz que sim e diz que agora entende o que Paula passou quando vivia com eles. Beatriz pergunta se ele está começando a perdoar a mãe. Gusmão se irrita, diz para ela não confundir as coisas, pois disse que só está começando a entendê-la. Aguiar e Vitória conversam. Aguiar fala sobre a sua mãe. Eles falam sobre suas filhas e Adriana. Vitória diz a Aguiar que a única coisa boa que lhe aconteceu ultimamente foi ele. Vitória diz a Aguiar:
Você não sabe o quanto eu agradeço a Deus por ter te colocado no meu caminho. Aguiar agradece Vitória e diz que tem uma dívida do tamanho do mundo com ela. Aguiar, com aquele jeito todo sedutor, diz a Vitória: mas eu aprendi que por algum motivo as coisas acontecem e eu tinha que conhecer você. Pinta um clima entre os dois. Vitória fica sem graça e diz para Aguiar ir descansar, que ela vai ficar um pouco mais no ateliê. Sozinha, Vitória diz: o que eu estou sentindo pelo Aguiar é algo que nem sequer me atrevo a dizer em voz alta. Não fala mesmo não, Vitória, porque se a Cristina ouvir, você já era. Aguiar conversa com Salviano sobre o que aconteceu com Beatriz. Paula liga para Aguiar e diz que sabe que ele ouviu o que ela disse para Aníbal. Paula pede para Aguiar não dizer nada a ninguém e diz que é Aníbal que deve decidir o que fazer com o segredo que ela lhe disse. Paula diz a Aguiar que não quer que a Vitória saiba por ele que tem uma meia-irmã. Aguiar diz que ela não precisa se preocupar, porque por ele a senhora Vitória não saberá de nada. Vitória chega nesse momento e pergunta a Aguiar do que ela não saberá. Aguiar diz a Vitória que prefere se calar a mentir e pede para ela entendê-lo. Irritada, Vitória diz a Aguiar que não gosta nada da atitude dele e diz que parece que ele está sendo desleal. Nelson chega no apartamento de Kendra e fica surpreso ao vê-la vestida de médica. Nelson diz a Kendra que está cansado da Vitória tratá-lo como um estranho. Kendra ouve o desabafo de Nelson, se fazendo de mulher muito compreensiva, e diz que dará o tratamento necessário para ele se sentir bem. Pro velho babão dar no couro e ela conseguir engravidar, Kendra dá um Viagra para ele, sem que ele saiba o que é. Vitória passa a noite no sofá do ateliê e na manhã seguinte pede a Tomásia para providenciar uma cama para colocar lá. Nelson, sem vergonha, chega e, para se fazer de bonzinho, diz a Vitória que passou a noite na clínica acompanhando Aníbal. Aguiar diz a Gusmão que Cristina lhe contou que Paula é a mãe dele e ele havia lhe dito que ela estava morta. Gusmão diz a Aguiar que para ele sim, a mãe está morta. Salviano pergunta a Gusmão por que ele trata a mãe assim. Gusmão diz que não interessa a ele. Stefano se desespera por não ter notícias do seu cachorro. Nisso, Jean-Marie o encontra na rua. Balzac segue Jean-Marie até a mansão Balvanera. Terça-feira, 18 de maio. Roy só pensa em ter muito dinheiro para gastar na farra. Seu técnico diz que ele terá que treinar muito e ganhar muitos torneios, já que o pai não lhe dará nenhum centavo mais para continuar com sua vida desenfreada. Roy, nojentinho, sem vergonha, na maior cara de pau, diz a Omar: eu vou encontrar uma esposa que me sustente, uma moça jovem de boa família, que me adora, uma excelente candidata. Nick diz a Gusmão que vai sair, mas pede para Salviano acompanhá-la. Gusmão sofre com a indiferença de Nick e diz: maldição, por que eu a amo tanto? O médico diz a Vitória e a Adriana que Aníbal está fora de perigo. Nick chega no hospital, logo Nelson chega com Gusmão. Liliana e Cristina também chegam. Nick fica irritada ao ver Liliana e quer que ela vá embora. Nick diz a Liliana que Aníbal é seu avô, não dela, então ela não tem o que fazer ali. Aníbal diz a Adriana e Vitória que tudo que fez foi buscando o melhor para elas. Aníbal diz a Adriana que só queria a felicidade dela. Adriana diz para o pai deixar de ser cínico. E o velho é um cínico sem vergonha mesmo, safado. Aníbal diz a Adriana que está tão surpreso quanto ela e diz que o médico que a atendeu lhe garantiu que sua filha estava morta. Aníbal jura a Adriana que nunca viu a filha dela e que o médico aceitou se encarregar de todos os trâmites do enterro da filha dela e diz que confiou nele. Vitória pergunta a Aníbal por que o médico faria uma coisa dessas. Aníbal se finge de inocente, diz que não sabe e com a maior dissimulação diz: eu pensei em algo agora. E se o Dr. Montanha estava envolvido na venda de recém-nascidos? O velho Aníbal sem vergonha deve ser irmão da Bernarda. Quem assiste TDA sabe do que eu estou falando.
Adriana se desespera com essa possibilidade e pergunta a Aníbal por que deveria acreditar na inocência dele. Aníbal diz que ela tem que acreditar nele, porque é o pai dela e a ama. Já que Aníbal só receberá a visita da família, Cristina pede para a Vitória entregar as flores que levou para ele e diz que gosta muito do Sr. Aníbal. Aníbal tenta colocar Nick contra Adriana. Aníbal diz a Nick que Adriano culpa de algo que ele não teve nada a ver. Aníbal diz a Nick que quer que ela saiba que ele não é culpado de nada que a tia dela disse. Nick acredita no avô. Enquanto isso, Adriana diz a Vitória que não acredita no pai. Vitória diz a Adriana que o pai não iria mentir em algo tão grave depois de ter ficado à beira da morte. Furiosa, Adriana diz que Aníbal mentiu para ela a vida toda, por que agora iria dizer a verdade? Aguiar tenta acalmar os ânimos entre as irmãs e diz a Vitória que o médico está esperando por ela. Adriana está angustiada, aflita, porque não sabe se encontrará a filha e se a encontrar, como ela a receberá, já que acredita que ela tem outra família. Aguiar tenta acalmar Adriana e diz que ela é a mãe e essas pessoas terão que entender, porque ninguém tem culpa. Aguiar diz a Adriana que ela deve se preocupar apenas em encontrar a filha. Beatriz diz a Gusmão que tem medo do Leonardo querer se vingar de Salviano. Nisso, passa o infeliz demente do Leonardo chorando, dizendo que nunca vai deixar Beatriz livre e que Salviano vai pagar muito caro. Kendra diz a Cristina que elas viajarão a trabalho naquela noite. Cristina diz a Kendra que falará com o José Ângelo primeiro. Kendra diz a Cristina que ela deve aprender a ser uma mulher independente e pergunta se Aguiar por acaso pede permissão a ela todas as vezes que sai com Vitória. Kendra bisca, fazendo de tudo para manipular a pobre Cristina. Cristina fala com Kendra sobre o sequestro de Beatriz e diz que não sabe o que teria acontecido se Francisco e Salviano não tivessem a resgatado. Cristina diz que Beatriz e Salviano estão namorando. Kendra fica furiosa ao saber disso. Nick briga com a tia por causa de Aníbal. Nick diz a Adriana para deixar de machucar o seu avô, diz que ele quase morreu por culpa dela e manda ela ficar longe dele. Vitória diz para Nick não falar daquele jeito com a tia. Nick diz à mãe que se o avô sofreu um infarto foi por culpa da Adriana. Furiosa, Adriana diz a Nick: "E o seu avô te contou o que ele fez? Ele te contou que foi ele que tirou a minha filha de mim? Que todos esses anos mentiu ao me dizer que ela morreu, quando não é verdade, Nick? Olha, eu vou te mostrar o que seu avô enfiou no túmulo da minha filha. Pedras. Pedras foi o que ele colocou no túmulo da minha filha." Nick fica chocada. Stefano vai até a mansão Balvaneira para saber de Vitória e Aníbal. Jean-Marie observa escondido. Nick tem uma consulta com o psicólogo. Ao falar sobre a sua vida, Nick chora muito. Diz que confiou em alguém que só se aproximou dela para tirar dinheiro da sua mãe. Nick jura ao médico que amava muito esse alguém. Enquanto isso, Gusmão se pergunta por que Nick mudou. Gusmão diz que se o que ela quer é o atormentar de ciúmes com as suas atitudes, está conseguindo. O médico pergunta a Nick se aquilo doeu muito. Nick diz que sim, mas que já superou, porque felizmente tem uma grande amiga como Kendra e ela abriu seus olhos. Quarta-feira, 19 de maio. Quando Stefano está indo embora, Jean-Marie aparece todo apaixonado com um cafezinho e sobremesa e diz pro seu amor que foi ele mesmo que preparou. Stefano experimenta a sobremesa e diz a Jean-Marie que ficou fascinado. Tomásia fica boquiaberta ao ver como os dois se olham. O médico aconselha Nick a não tomar nenhuma decisão importante na sua vida até que tenham toda a situação da doença dela controlada. Depois, o médico diz a Vitória que já conversou com Nick, diz que ela vai precisar ter muita vontade para se curar e para isso precisará ter muita paciência para vencer as provas. Confiante, Vitória diz que sabe que Nick terá as duas coisas e diz que sempre estará ao lado dela. Adriana pega uma arma na mansão Balvaneira. Aníbal manda Salviano entregar um cheque em branco para o Dr. Montanha. Aníbal diz para o médico colocar a quantia que quiser,
mas que desapareça do país naquele dia mesmo. Aníbal manda Salviano deixar claro para o médico que ele deve evitar encontrar com a sua filha Adriana de qualquer jeito. Vitória pergunta a Aguiar se ele já decidiu lhe falar o que está escondendo dela. Aguiar diz que sabe que ela está zangada com ele, diz que não faz por maldade, mas não pode falar. Paula chega e Aguiar fica surpreso ao vê-la ali. Vitória diz a Aguiar que Paula é a professora de piano de Nick e que foi a esposa dele que a recomendou para Tomásia. Paula recebe a ligação de Salviano dizendo que Aníbal quer vê-la. Jean-Marie cuida de Balzac. Aguiar surpreende Jean-Marie com o cachorro e Jean-Marie pede para ele não dizer nada a ninguém, pois se souberem que ele o está escondendo no quarto, o obrigarão a jogá-lo na rua. Salviano entrega o cheque ao Dr. Montanha. Adriana chega. O médico fica surpreso ao ver Adriana na sua porta e diz a Salviano que a filha de Aníbal Valvaneira está lá. Adriana dá um tiro na porta e entra na casa à procura do médico. Adriana encontra Salviano, que diz que o médico fugiu. Salviano diz que o pai dela o mandou até lá e diz que era para bater no médico até que ele lhe dissesse o que fez com a filha dela. Salviano diz que infelizmente não conseguiu nada, porque o médico estava armado e conseguiu fugir. Adriana vai embora. O médico sai do banheiro e Salviano diz que se ele tem amor à sua vida, que fuja logo para o estrangeiro. Nick diz a Paula que sabe que ela é a mãe do Francisco Guzmão. Paula fica assustada. Vitória diz a Tomásia que Paula se ofereceu para lhe dar aulas de piano. Vitória diz que acha que ter aulas de piano vai lhe fazer bem, vai diminuir o seu estresse e diz que vai aceitar. Aguiar tenta fazer Vitória mudar de ideia, mas não consegue. Paula diz a Nick que não falará sobre aquele assunto com ela, pois só diz respeito a ela e Guzmão. Nick diz que tem o direito de saber por que Guzmão a renega. Paula se nega a dizer, e Nick revela a Vitória que Paula é a mãe do Guzmão. Vitória pede para falar sós com Paula. Paula conta a Vitória que há 20 anos está longe do filho porque ele não a perdoa que tenha se separado do pai dele. Paula confessa que aceitou ser a professora de piano de Nick para tentar se aproximar de Francisco. Paula diz a Vitória que quer recuperar o carinho de Francisco e que precisa voltar a escutar da boca dele a palavra mamãe. Vitória fica comovida com a história dela. Aguiar reclama com Cristina por ela ter levado Paula para trabalhar na mansão. Cristina pede para Aguiar ter cuidado com o que falar com Francisco, porque ele não sabe que a mãe dele e Aníbal são amantes. Aguiar diz a Cristina que ela cometeu uma imprudência e pergunta o que irá acontecer quando a verdade sair à luz. Depois, Cristina diz a Aguiar que só foi avisá-lo que vai viajar para o litoral a trabalho com Kendra. Aguiar e Cristina discutem por isso. Aguiar diz a Cristina que Kendra está mudando. Cristina diz que sim, mas que ela está mudando para melhor, porque a fez descobrir um monte de coisas boas que tem e que ele nunca havia notado ou não quer que mais ninguém veja. Aníbal agradece Salviano por ter feito bem o seu trabalho e dá um cheque a ele por sua lealdade. Salviano recusa o cheque. Diz a Aníbal que eles já lhe pagam muito bem por seu trabalho e diz que a lealdade não tem preço. Aníbal fica irritado com a atitude de Salviano. Salviano diz a Beatriz que ela está fazendo ele mudar. Salviano diz que agora vê a vida com a ilusão de ser um novo homem para ela. Vitória diz a Guzmão que já sabe que Paula é a mãe dele e diz que foi a Nick que contou para ela. Vitória diz a Guzmão que viu muita dor nos olhos da mãe dele, assim como vê nos olhos dele, e o aconselha a perdoar a mãe. Guzmão se nega a falar sobre o assunto e diz a Vitória que ela pode aceitar Paula como professora de piano, mas que não peça a ele que a aceite como mãe. Furioso, Guzmão vai até Nick e reclama por ela ter contado à mãe o que ele lhe falou sobre Paula. Guzmão diz a Nick que não sabe como pôde ter confiado nela. Nick aproveita e diz que Guzmão sempre está escondendo as coisas. Fala sobre o pai dele ser um viciado e sobre o dinheiro que ele pegou com a mãe dela. Guzmão deixa claro que vai pagar o dinheiro e diz que só não se demite porque precisa pagar essa conta.
Nick diz a Gusmão que ele não vai sair mesmo de lá até pagar tudo que deve à sua mãe, pois ela se encarregará disso. Nick diz a Gusmão que ele se enganou com ela e diz que sabe muito bem quem ele é. Depois, para provocar Gusmão, Nick diz que em breve não precisará mais dos serviços dele, porque vai se casar com Roy. Irritado, Gusmão beija Nick e depois diz a ela: "Eu vou te dizer uma coisa, você vai se casar com Roy, você vai ter muitos filhinhos com Roy, mas vai viver pensando em mim, só em mim." Depois dessa, Gusmão Delícia deixa Nick sem palavras. A Aníbal diz a Paula que não acredita que tem outra filha e pergunta o que ela quer dizer naquele disparate. Paula volta a afirmar que ele tem outra filha, mas Aníbal pensa que ela está mentindo e que somente quer que ele tenha outro desentendimento com as filhas. Paula fica com raiva, diz que Aníbal só quer manter as aparências na frente das filhas e diz que agora ela fará o mesmo que ele fez com ela. Paula diz que Aníbal a manteve escondida por anos e agora será ela que esconderá dele a sua terceira filha. Depois, Aníbal liga para Aguiar e manda ele ir até o hospital imediatamente e sem que a Vitória saiba. Vitória diz a Tomásia que vai seguir Aguiar e descobrir o que ele está escondendo dela. O amigo do Leonardo e mais 2 homens o ajudam a pegar Salviano. Kendra Bisca, sem vergonha safada, diz a Cristina que saiu um tempo com Salviano. Diz que terminou a relação, mas ele não a deixa em paz e diz que já não sabe o que fazer. Quinta-feira, 20 de maio. Leonardo e seus comparsas levam Salviano para um lugar distante. Leonardo acorda Salviano porque quer que ele saiba que foi ele que o pegou. O macaco grita para Salviano que Beatriz é a mulher dele. Salviano diz que o homem que machuca sua mulher, a mãe do seu filho, não vale nada. Leonardo se diverte ao ver seus amigos batendo em Salviano. Cristina acredita na história de Kendra sobre Salviano. Quando Cristina sai, Kendra diz que não a suporta mais e diz que espera que a amiguinha dela, Beatriz, saiba por ela que Salviano continua sendo seu. Essa bisca se acha mesmo, né? Se sentindo um machão, Nelson, velho babão, liga para Kendra para lhe desejar sorte no trabalho e diz para ela tomar muito cuidado, porque não vai faltar quem dê em cima dela na viagem, mas diz que ela é somente dele. Leonardo diz a Salviano que espera que ele tenha entendido que com ele ninguém brinca e pergunta se Beatriz contou para ele do belo momento que passaram juntos. Salviano pergunta do que ele está falando. O infeliz, imundo, nojento, diz a Salviano que dá a Beatriz tudo o que ela quer, que ela gostou muito e pedia mais e mais e mais. Leonardo diz a Salviano que Beatriz é insaciável quando faz amor com ele. Pelo amor de Deus, alguém arranca a cabeça desse homem fora, mas primeiro é de baixo, que é para ele sofrer bastante. Leonardo dá um chute em Salviano e diz que aquilo foi só uma liçãozinha para que ele fique definitivamente longe da mulher dele. Vitória chega no hospital e escuta Aguiar confirmar para Aníbal que escutou sim que ele tem uma filha e que ninguém sabe da existência dela. Chocada com o que houve, Vitória vai embora. Aguiar diz a Aníbal que lhe pareceu que Paula foi sincera. Aníbal diz que tem somente 2 filhas e que Paula é uma mulher despeitada. Aníbal diz que tem certeza que é uma mentira e proíbe Aguiar de dizer a alguém. Cristina conta para Liliana que Salviano teve uma relação com Kendra e, como não aceita o término, continua perseguindo. Kendra garante a Odete que logo dará uma bela surpresa para ela. Salviano liga para Gusmão e pede para ele ir buscá-lo. Paula diz a Cristina que felizmente Vitória é uma boa pessoa e, como ela também é mãe, ficou comovida ao saber da história dela e do Francisco. Aníbal liga para Paula e pergunta quanto ela quer para ficar calada e não dizer nada a Adriana e Vitória sobre o que fez com a neta. Paula fica arrasada com a proposta dele e desliga o telefone. Vitória conta para Tomásia que Aníbal tem outra filha. Vitória diz a Tomásia que ficou sabendo porque ouviu uma conversa entre o pai e Aguiar.
Vitória diz que se realmente o seu pai tem outra filha, para ela não é sua irmã, pois jamais poderá haver assim, porque para ela essa mulher é somente o fruto da traição do seu pai, o símbolo do sofrimento da sua mãe. Aguiar pergunta a Vitória se ela continua zangada com ele, porque ele anda escondendo as coisas dela. Chateada por Aguiar não lhe dizer nada, Vitória diz que se enganou com ele, porque acreditava que tinha nele um amigo verdadeiro, mas já sabe que não é assim e diz que ele não é nada mais do que seu guarda-costas. Adriana diz a Aníbal que soube por Salviano que ele mandou que procurasse o Dr. Montanha. Aníbal diz que não podia ficar com os braços cruzados. Chama o médico de sem vergonha, diz que ele o enganou e que tem que pagar. Aníbal diz que ainda que o médico não queira, terá que confessar o que fez com a sua neta. Adriana diz a Aníbal que talvez algum dia poderá acreditar nele, mas por enquanto não. Gusmão chega com Salviano na mansão. Gusmão diz a Salviano que ele deve denunciar Leonardo. Salviano se recusa. Salviano diz a Gusmão que quer ganhar o carinho do sobrinho dele e diz que não dará armas para o infeliz do Leonardo para encher a cabeça do menino, dizendo que ele quer se desfazer dele para ficar com a sua mãe. Adriana ameaça Paula com uma arma. Nick diz a Nelson que Roy andou falando deles se casarem. Nelson diz a Nick: e por que não? Para mim não parece nenhuma loucura. Adriana exige que Paula lhe diga o que sabe da sua filha. Paula fica morrendo de medo. Arrasada por não saber nada sobre a filha, Adriana chora com desespero. Paula se comove ao ver Adriana chorando e as duas se abraçam. Nelson diz a Nick que acha que Roy é a pessoa perfeita para ela e diz que quando ela quiser, eles começam a preparar o casamento. Gusmão escuta a conversa dos dois. Paula diz a Adriana que Aníbal lhe contou que entregou a filha dela assim que nasceu. Paula jura a Adriana que Aníbal não lhe disse para quem entregou a filha dela. Paula pede perdão a Adriana, diz que não sabe se fez bem lhe contar tudo, mas diz que já não podia ficar calada. Paula diz que há muitos anos se mantém calada, que vive escondida como se fosse uma delinquente e seu único pecado foi amar o pai dela. Adriana diz a Paula que começa a entendê-la e diz que ela pode ficar tranquila, pois não contará nada do que ela lhe disse para o pai. Beatriz se assusta ao ver Salviano todo machucado. Salviano pede para Beatriz lhe dizer a verdade e pergunta se Leonardo a violentou e diz que se ele tiver feito isso, o matará. Assustada e com medo de que aconteça uma tragédia, Beatriz diz a Salviano que não aconteceu nada. Salviano pergunta se ela tem certeza, porque ele disse outra coisa. Beatriz diz que Leonardo mentiu para fazer ele sofrer, para causar um problema entre os dois. Sexta-feira, 21 de maio. Aguiar recebe a visita de Josefina. Salviano diz a Beatriz para ter muito cuidado e manter a ele e o irmão dela informados de onde vai e quando chega. Aguiar diz a Josefina que não pode dizer o que sabe para a dona Vitória. Josefina diz: outra vez essa mulher, eu gostaria de conhecê-la. Aguiar diz a Josefina que Vitória está muito distante e ele se sente culpado. Aguiar diz que dói muito que Vitória esteja tão fria com ele. Josefina diz a Aguiar que ele pode ser muito feliz e que a única coisa que precisa fazer é se decidir. Aguiar chora e diz a Josefina: me perdoa, mas eu já não posso mais, estou desesperado. Josefina diz para Aguiar não se negar a seguir o seu destino e muito menos tentar resistir a encontrar o que há muito tempo seu coração estava buscando. Aguiar jura à amiga que não pode mais e a abraça. Vitória vê os dois abraçados e fica incomodada, ou melhor, literalmente morrendo de ciúmes. Vitória se aproxima e Josefina se apresenta a ela como a melhor amiga do José Ângelo. Aguiar apresenta Vitória a Josefina. Vitória trata a Josefina com frieza e logo sai. Josefina diz a Aguiar que Vitória está com ciúmes, se despede do amigo e vai embora. Tomás e Aguiar conversam sobre Josefina.
Tomásia diz que quer aprender a ler os caracóis e pede para Aguiar marcar um encontro com ela. Se roendo de ciúmes, Vitória briga com Aguiar e diz que não quer que ele leve suas queridas amigas para a casa dela. Aguiar diz que Josefina é sua irmã de alma, pede desculpas a Vitória e diz que não achava que ela iria se chatear com a presença dela. Aguiar diz a Vitória: sabe, Josefina é muito importante para mim, é como uma guia espiritual. Com ironia e em tom de deboche, Vitória insinua que Aguiar está enganando sua esposa com Josefina. Aguiar não gosta do que Vitória diz, pede licença e sai. Roy nojentinho está agarrando duas mulheres quando recebe a ligação de Nick. O safado diz a Nick que está com seu treinador. Roy diz a Nick que participará de um torneio nos Estados Unidos e convida ela para ir com ele. Nick fica animada com o convite e Roy diz que antes deles irem, pedirá a mão dela para os seus pais e eles se casarão. Salviano diz a Beatriz que no seu futuro se vê compartilhando a vida com ela e Gilly. Salviano diz que quer muito formar uma família com ela. Guzmão e Nick voltam a discutir. Nick diz a Guzmão que vai acompanhar Roy aos Estados Unidos em seus torneios como sua esposa. Nick diz a Guzmão que ele também vai com eles, pois pensou bem e vai precisar que ele continue cuidando dela. Nick diz que a esposa dele também está nos Estados Unidos e os quatro poderão sair juntos. Guzmão diz: eu tenho certeza que o Roy vai gostar muito da minha ex. Eles se darão tão bem quanto você e eu. E dá um beijo em Nick. Depois Guzmão diz a Nick: bom, eu espero que o seu noivo não demore a chegar. Tomásia avisa Guzmão que o senhor Aníbal quer vê-lo. Nelson diz a Vitória que Roy é o esposo ideal para Nick. Vitória não concorda e eles começam a discutir. Nick diz para eles não começarem, e o cachorro velho babão diz a Vitória que Nick tem razão e aproveita para beijá-la na frente da filha. Depois, Vitória diz a Nelson que Nick já foi dormir e eles não precisam mais fingir. Vitória diz que o casamento deles não existe mais e diz que vai dormir no seu ateliê. Adriana vê quando Guzmão entra no quarto de Aníbal e acha estranho. Ela escuta quando Aníbal diz a Guzmão que o chamou para falar sobre a sua neta. Nisso, uma enfermeira chega e diz a Adriana que ela não pode ficar ali, pois o horário de visita já acabou. Aníbal diz a Guzmão que sabe que Nick está doente e diz para ele deixar a par de tudo o que acontece com ela. Adriana está no corredor e não vê Guzmão saindo do quarto do pai. Ela volta até lá. Nesse momento, Aníbal está no telefone e diz: você é o único que conhece o meu segredo. Só você sabe do que eu fui capaz de fazer. Agora, mais que nunca, você tem que ficar do meu lado. Eu confio em você. Kendra e Cristina chegam no hotel onde ficarão hospedadas. Cristina fica encantada com o lugar. Salviano se despede de Beatriz e Liliana aproveita para falar com ele. Liliana diz a Salviano que se ele ama Beatriz de verdade, que então se esqueça da Kendra Ferretti e a deixe em paz. Salviano diz a Liliana que a única mulher que interessa para ele é Beatriz. Beatriz diz a Liliana que se sente mal por ter mentido para Salviano e revela a ela que Leonardo abusou dela. Adriana diz que esperará por Guzmão e ele terá que confessar a verdade. Guzmão vê Adriana e se lembra de quando a encontrou na fazenda. Adriana se aproxima de Guzmão e o convida para sair. Vitória encontra Aguiar na cozinha e pergunta se ele não consegue dormir. Vitória insinua que ele está com a consciência pesada. Nervoso, Aguiar diz: já chega, não? Eu te suplico. Você não se dá conta de como eu me sinto? Eu estou desesperado. A simples ideia, a simples dúvida de ser infiel à minha mulher está me matando. Perdão, eu nunca havia sentido um sentimento que não pudesse controlar. Vitória pergunta o que ele está querendo dizer exatamente. Aguiar se exalta mais uma vez e diz: o que eu quero dizer é que estou fazendo um esforço sobre-humano, mas já não sei se poderei ser fiel à minha mulher, me entende? Adriana diz a Guzmão que é uma amiga da Adriana e diz que se chama Apolônia. Ela pergunta se Guzmão conhece Adriana Balvaneira.
Gusmão diz que não, mas diz que já ouviu falar muito dela. Adriana tem a intenção de seduzir Gusmão para que ele lhe conte tudo o que sabe sobre a sua filha. Angustiado, Aguiar diz a Vitória que não quer trair a sua esposa e nem sentir o que está sentindo por outra mulher. Aguiar pede para Vitória lhe dizer algo. Vitória pergunta se ele acha que essa mulher sente o mesmo por ele. Aguiar diz que às vezes acha que sim, outras vezes não. Aguiar diz que isso o deixa desorientado, louco, confuso. Vitória pensa que Aguiar está falando de Josefina e diz que ele não deve falar sobre aquelas coisas com ela. Vitória diz a Aguiar que espera que ele consiga resolver os seus problemas, se é que pode. Depois, furiosa, Vitória diz a Tomásia que Aguiar é um cínico e diz que ele confessou a ela que está apaixonado por outra mulher. Vitória diz que tem certeza que Aguiar estava falando da Josefina porque ouviu abraçando aquela mulher. Enquanto isso, Aguiar arruma a mala e diz: que sentido faz eu continuar aqui se ela não se dá conta do grande amor que sinto por ela?